Ei, queridos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu trouxe um bate-papo de um assunto que eu gosto muito de falar. É sobre pensamentos, como Deus pode estabelecer os nossos pensamentos quando eles estão perdidos, soltos. E Deus nos encontra, estabelece, traz calmaria, traz paciência, traz perdão, traz cura. Deus traz alívio, refrigério para nossa alma, porque os nossos pensamentos podem nos levar para lugares às vezes difíceis, para desertos, mas ele também pode nos levar para lugares de calmaria, de esperança. Lá em Provérbios 16, 3 nos fala assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu fiquei meditando essa palavra por vários dias. Fiquei meditando nessa palavra. Porque, às vezes, principalmente no livro de Provérbios, tem vários versículos menores. E se a gente vai lendo um livro após o outro, a gente perde a grandeza, a riqueza que o estudo de Provérbios pode trazer para a nossa vida prática, nossa vida hoje. E porque são muitos aconselhamentos, muitos pontos que a gente tem que trazer para nós todos os dias. Eu gosto de vez em quando ler o livro de Provérbios para trazer à minha memória aquilo que é prático, aquelas lições bíblicas que às vezes a gente se esquece, sabe? Às vezes a gente se esquece. E falar de pensamento, como que Deus pode estabelecer então nossos pensamentos? Está escrito aqui: confia ao Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá os pensamentos, se estabelecerá os pensamentos do teu coração e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então temos que fazer o quê? Confiar ao Senhor as nossas obras. Por que os nossos pensamentos vagueiam para lugares que não deveriam estar? Porque às vezes nós não confiamos as nossas obras na mão do Senhor. A gente fica o tempo inteiro pensando no que a gente fez, no que a gente deveria ter feito e nas consequências que aquilo vai trazer para nós. E a palavra de Deus nos ensina a confiar, confiar e fazer a nossa parte, confiar. Confiar que Deus dá um passo depois do nosso, né? A gente dá um passo e Ele cuida, a gente dá um passo e Ele cuida. Essa certeza e confiança de que Deus está cuidando é que vai trazer o nosso pensamento, o estabelecimento das nossas ideias. Porque quando a gente está muito preocupado, muito atordoado com as coisas da vida, de fato, os nossos pensamentos ficam bagunçados, bagunçados mesmo, ao ponto de às vezes a gente adoecer, a nossa mente adoecer por conta disso. Então, às vezes é um transtorno de ansiedade generalizada, que aí culmina numa depressão. Então, são várias situações que começam às vezes em pequenas coisas do nosso dia a dia, em que a gente vai indo, vai indo, vai indo, daqui a pouco você se vê numa situação que você perde o controle, você não tem mais o controle daquilo, e aquilo te leva a sofrimento profundo, sabe? E nós estamos vivendo uns tempos assim que existe muito esse tipo de situação, porque quem, né, pensou que ia viver uma pandemia, nós vivemos uma pandemia, então isso trouxe consequência para nós. Quem pensou que fosse viver num mundo altamente tecnológico em que nós pudéssemos conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, numa velocidade assim, imediata. Eu falo aqui, você escuta aí, qualquer lugar do mundo. Ninguém nunca pensou que fosse viver isso, gente. Desse jeito, qualquer pessoa pode te encontrar em qualquer momento. Às vezes você tá tranquilo em casa, vou dormir. De repente, você vai ver o celular, vai ter aquela mensagem que vai te preocupar, que vai te gerar ansiedade. Então, nós não estamos preparados, nossa mente não está preparada para lidar com esse boom informacional, esse toda essa carga que a gente vive, né, de situações cotidianas. Já repararam que a nossa vida no passado era muito mais tranquila? Sabe? Eu me lembro que havia um tempo, talvez a gente nem tenha vivido esse tempo, mas eu me lembro de me contarem até
que as pessoas não tinham televisão, acesso a equipamentos eletrônicos como a gente tem hoje, que elas sentavam, elas conversavam, elas tinham experiências, né, vivas de estarem juntas. E hoje a gente substituiu isso, às vezes, pelos encontros virtuais, porque talvez precisamos disso, né? Às vezes a gente não está perto, às vezes tudo mudou, o ensino mudou. A gente hoje, eu lembro quando eu fiz faculdade, anos atrás, eu não desistia. Eu me lembro que meus primeiros trabalhos que eu ia fazer no computador era aquela internet de escada que demorava muito para você conseguir entrar no teu e-mail. Mas assim, eu me lembro que foi muito rápido que tudo mudou. Tipo assim, quando eu entrei na faculdade era assim, internet de escada, daqui a pouco foi muito rápido. Todo mundo tinha telefone em casa, todo mundo conseguia acessar a internet banda larga. E olha, gente, eu tô revelando a minha idade aqui pra vocês. Mas tá tudo bem, isso é bênção, né? A nossa idade é bênção que Deus nos dá. Mas assim, fato é que a nossa vida mudou muito nesses últimos tempos. Muito, muito. E se a gente não pedir para Deus ajuda, entregar nossas obras na mão dele, para ele estabelecer o nosso pensamento, a gente precisa estabelecer os nossos pensamentos em Deus. Se a gente não fizer isso, a gente vai correr um risco grande de ter os nossos pensamentos tão bagunçados a ponto de que a gente não tem mais o controle deles. A gente não tem mais o controle. Mas como é que é você perder o controle do pensamento? Porque afinal de contas você não controla muito seus pensamentos, não é verdade? Não, não é bem assim não. A gente tem o controle dos nossos pensamentos, sim. Tanto que na palavra de Deus nos ensina que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não me lembro aonde, mas aí, ó, nosso amigo da edição vai colocar, tá? É porque nós sim temos o controle do nosso pensamento. Nós podemos entender o que passa na nossa mente e falar assim, não, isso eu não vou ficar pensando, não. Eu vou pegar a palavra de Deus aqui e vou entregar isso que eu fiz na mão do Senhor. Eu já fiz a minha parte, Senhor, está nas tuas mãos. Eu vou orar e falar, Deus, está nas tuas mãos. Nisso que eu entrego aquilo que me preocupa, aquilo que está tomando todo no meu tempo, me gerando ansiedade, desgastando. É um desgaste não só mental, às vezes é um desgaste emocional e físico. Às vezes aquilo te dá tanta preocupação que você começa a ter dores no corpo, de tensão muscular e tudo mais, que aquilo vai trazendo para você. Então você orar e falar para assim, Deus, toma. Falar para Deus, toma. Toma essa minha preocupação, toma isso que eu tenho que fazer. Já fiz, Senhor, agora está nas tuas mãos, eu vou descansar em ti. Se a gente não fizer isso, Deus não entra para estabelecer o nosso pensamento, porque a gente não entregou nas mãos dele, não entregou as nossas obras na mão dele. A gente fica com as obras nas nossas mãos, a gente não quer entregar, porque a gente não quer dar o controle para Deus, a gente acha que é melhor o nosso controle. A fé. A fé é aquilo que faz a gente entregar o controle para Deus. Por isso que fala, né? Sem fé não é possível agradar a Deus. Direção, coloca aí também o versículo, tá? Que eu não lembro. A direção da edição, nosso amigo aí, Guilherme, não está participando dessa parte dos vídeos, ele está muito enrolado, mas ele cuida de toda a parte editorial, ele vai colocar o versículo aí pra gente. Então, pessoal, hoje eu tava pensando em tudo isso, sabe? Em tudo isso que tem trazido, né, o nosso pensamento, tem feito o nosso pensamento ficar tão bagunçado. E eu acho que nós estamos em tempos que nós precisamos pedir muito a Deus esse estabelecimento de pensamento, sabe? Porque senão a gente sucumbe. A gente precisa ter fé, entregar nas mãos dele as nossas obras, para que ele faça esse serviço, para que ele faça essa obra, o estabelecimento do nosso pensamento. Porque a gente não dá conta, não dá conta. São muitas emoções, muitos fatores envolvidos, mas ele é um Deus poderoso, o único Deus, nosso grande general, nosso Pai, nós podemos chamar de Pai, que cuida dos seus filhos.
Deus dê um dia abençoado, uma semana abençoada para todos. Abençoe a sua casa e abençoe a sua vida. Um grande abraço.